Oi gente! Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai aprender juntos a como programar de uma maneira mais simples, mais fácil e mais prática. Eu queria combinar com vocês diante disso algumas coisas. A gente vai mergulhar agora no mundo do desenvolvimento web. E o primeiro desafio que a gente vai ter é de desenvolver uma rede social que foi famosa durante muito tempo, o Orkut. Só que para isso a gente vai precisar aprender uma tecnologia que é a base da internet, que é o HTML. A gente vai hoje trabalhar nesse primeiro vídeo essa tecnologia. A gente vai aprender como ela funciona e já aplicar de uma maneira prática. Junto com o HTML a gente também vai já obter alguns conceitos de CSS. Nesse primeiro vídeo, essas duas tecnologias é que a gente vai trabalhar. Vai ser uma jornada que a gente vai trilhar juntos e essa é a base de tudo que acontece hoje na internet. Então vamos lá. A gente vai abrir aqui o Orkut. Já deixei digitado aqui orkut.com. Quando a gente acessa o site orkut.com, ele redireciona a gente para um link /index_pt.html. E aqui a gente já vai ter o nosso primeiro aprendizado com relação ao HTML, tá? Assim como qualquer arquivo de imagem, de texto que você tem no seu computador, ele possui uma extensão que identifica qual tipo é aquele arquivo. Aqui, esse ponto HTML que tem aqui no final identifica que esse arquivo é um tipo HTML. E quando o navegador abrir ele, vai entender como interpretar e mostrar as coisas que foram escritas de código ali, tá certo? Então esse HTML é a extensão que a gente usa para arquivos de HTML, arquivos que a gente vai utilizar na internet, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é reproduzir essa página aqui para a gente já aplicar alguns conhecimentos e já aprender algumas coisas de HTML e CSS. Quero deixar aqui claro que o que a gente vai fazer aqui vão ser como se fosse ponte de conhecimento para a gente. A gente vai entender como funciona, vai entender o que é o HTML, o CSS, mas existe uma infinidade de coisas para a gente aprender sobre cada uma dessas tecnologias. E isso vai ficar muito mais claro para você que está aí quando você entender o que é o que a gente está falando, sobre o que é essa tecnologia, como ela funciona, qual a lógica dela. Então essas coisas que a gente vai aprender aqui vão ser pontes de conhecimento para você. Você vai aprender junto comigo, durante os outros vídeos, mais e mais coisas sobre HTML, mais e mais coisas sobre CSS. Só que isso você não vai conseguir aprender tudo de uma vez. Vai ser muito mais fluido e muito mais leve para o seu aprendizado se a gente construir juntos isso. Então hoje a gente vai de fato entender como funciona a lógica do HTML, como funciona a lógica do CSS, entender essas linguagens, já criar essa página igual ela está aqui, juntos, tá certo? Então vamos lá. O Orkut aqui, ele criou essa página só para informação, como eu já falei, né, para dizer como foi criada a rede social, há quanto tempo ela foi criada e contar um pouquinho da história. Então a gente já vai começar a entender aqui como funciona o HTML. Se você clicar com o botão direito do seu mouse aí e clicar em inspecionar no navegador, ele vai abrir aqui essa área do desenvolvedor, né? São ferramentas de desenvolvedores que os browsers de hoje já fornecem para a gente. A maioria dos navegadores já tem esse recurso. E aí a gente consegue ver o código-fonte, algumas coisas que foram implementadas aqui de código nessa página, né? E dentre elas o próprio HTML da página. Então aqui nessa página você vai poder ver que ela já tem aqui uma estrutura, né? Mostrando aqui como é a estrutura. Cada vez que a gente passa o mouse aqui nesse código, a gente vê que ele vai mostrando aí, né? Dando ênfase a qual parte da página esse código diz respeito. Então se eu passar o mouse aqui nessa área, ele vai me mostrar esse código diz respeito a essa parte da página. Esse daqui diz respeito a essa parte, esse é essa outra parte. Cada parte dessa é como se fosse caixinhas que a gente vai colocando informações dentro, né? E essas caixinhas a gente utiliza um recurso base do HTML, que são as tags. Cada separação dessa de código está feita dentro de uma tag e utilizando tags para trabalhar. Então, é como se cada caixinha dessa fosse uma tag. E a gente vai aprender isso na prática agora, como funciona essa lógica das tags e quais são as tags padrões do HTML, tá certo? A gente vai ficar indo e voltando aqui nessa página entre código escrito e ver como ela está escrita atualmente para a gente entender bem direitinho como funciona. Então vamos lá. Eu abri um editor de texto aqui, tá? Esse editor de texto pode ser utilizado por você no próprio celular, abrir um editor de texto comum, um bloco de notas, porque aqui não é nenhuma ferramenta de desenvolvimento.
não é nenhuma aplicação para desenvolvedores, realmente um bloco de notas qualquer aqui do meu sistema operacional. Então eu abri um e a gente vai começar a codificar juntos um código HTML baseado naquela página que a gente está vendo lá, tá certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu preciso saber é que as tags elas funcionam com essa estrutura. Eu primeiro abro uma tag com esse sinal de menor que, digito o nome da tag e fecho com o sinal de maior que. Então toda tag ela vai ter um nome e ela vai ficar entre esses dois sinais, tá certo? Só que isso daqui eu estou só dizendo o seguinte, ó, eu estou abrindo a minha caixinha. Essa caixinha está sendo aberta. Para eu fechar essa caixa eu vou precisar usar só mais um caractere, que é a barra. Então eu coloco barra aqui e HTML. Continuo usando o menor e o maior que, mas coloco uma barra para poder dizer que eu estou fechando. Então nesse momento aqui eu estou dizendo que eu estou abrindo uma caixa. Só que essa tag aqui que a gente acabou de escrever, ela é uma tag padrão. Toda página que você acessar vai ter essa tag HTML, que é para dizer que aquela página está em HTML, certo? Outra tag que também é padrão do HTML é a tag body, certo? Outra caixinha que a gente já tem como padrão aqui do HTML, que é essa body. Quando você abre e fecha o body, da mesma forma que eu fiz com o HTML, eu estou dizendo, ó, aqui vai ser o corpo da minha página. Tudo que tiver dentro da minha página vai estar dentro do body, que é o corpo do meu site ou da minha página da web, tá certo? Só que existe outra tag também padrão do HTML, que é a tag head, que é o cabeçalho, que a gente coloca aqui com as informações de cabeçalho da página, como por exemplo um título, certo? Título da página, o ícone que vai ser utilizado no navegador, coisas desse tipo. Tudo é colocado no head. São coisas que não vão aparecer visualmente para a pessoa que está acessando a página ali da internet. São cabeçalhos, informações de cabeçalho que vão ser codificadas aqui, tá ok? Então vamos lá. No momento a gente vai deixar essa tag aí em stand-by. A gente vai trabalhar primeiro com essa tag body, com o conteúdo da nossa página e já aprender alguns conceitos, né, de como funciona essa estrutura de tags lá dentro. Vamos voltar lá para o Orkut, essa paginazinha que o Orkut fez aqui. Pode perceber que a primeira coisa que a gente vê é essa tag HTML, aqui como a gente acabou de criar. Uma tag head também, assim como a gente acabou de criar lá, que é uma tag de cabeçalho. E a tag body. E dentro da tag body, quando a gente coloca até o mouse aqui em cima, né, ele pinta toda a página. Ou seja, ele mostra que toda essa página está dentro aqui dessa tag, certo? E cada vez que a gente vai passando o cursor dentro das outras tags que tem dentro da tag body, ele vai mostrando as áreas que essas tags dizem respeito, tá ok? Então o que a gente vai construir agora? A gente percebe que esse site é dividido em três partes, né? Uma parte que ele chama de header, que é o cabeçalho dele, né? Uma parte que é uma barra de navegação, ele chama de navbar, e outra parte que é o main, que é onde vai estar o conteúdo de texto que ele escreveu aqui. Então a gente vai reproduzir essa página da mesma forma. E já aplicando aqui como está funcionando isso daqui, tá certo? Primeira coisa que ele fez aqui é utilizar uma tag que é padrão também do HTML. É uma tag, digamos que neutra. Ela não tem nenhuma aplicação de estilo, nada do tipo, de formatação de texto. Ela é uma tag básica e é a tag div. Nós acabamos aqui de criar uma div, uma caixinha, dentro da caixa body. Div é uma div que a gente está criando. Só que assim, a gente viu lá que ele divide em três partes, né? Então a gente vai colocar três divs lá, que é uma referente a cada parte da página, uma abaixo da outra, tá? Div, ou vou abrir outra div aqui, vou fechar outra div aqui. Percebam que é a mesma estrutura, né? Eu estou criando uma div, estou fechando uma div. Só que não tem nada dentro. Body vai ter três divs dentro dela, né? Então, quando eu abro e fecho um body e coloco coisas dentro, eu estou identificando justamente isso. Eu estou identificando que tudo que tiver aqui dentro vai pertencer ao body. E da mesma forma, as divs vão funcionar. Tudo que eu colocar dentro dessas divs vão dizer respeito a elas, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente ir evoluindo gradativamente, a gente vai começar por baixo. Vamos começar pelo texto que está escrito lá, tá certo? Hello, sou o Orkut, 17 anos atrás eu criei uma pequena... Vamos copiar esse texto até aqui e vamos colar ele aqui. E aqui a gente já vai
trabalhar um primeiro conceito aqui, uma primeira prática de programação, que é a indentação. Percebam que esse código que eu escrevi, eu fui escrevendo ele e já indentando. Esses espaços que eu coloco antes aqui, eu utilizei o Tab para poder fazer eles. Então eu uso a tecla Tab e ele já me dá esse espaço padrão aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo programador, qualquer pessoa que for ler o meu código, ele vai entender o meu código com mais facilidade porque o meu código está bem organizado. E isso é uma coisa que na programação ela é essencial. A gente precisa organizar o nosso código e deixar ele bem redondinho, bem legível. A legibilidade do código é um fator muito importante para um bom desenvolvedor. Tá ok? Se o nosso código tivesse, por exemplo, assim, ele seria um código bem difícil de ler e ele já está pequeno, né? Imagine se ele tivesse grande, um código que não tem nenhuma indentação, todas as informações em uma única linha. Isso daqui dificulta muito a leitura do código, tá certo? Então vamos lá. A gente vai voltar aqui para a minha indentação, para o código que foi escrito de uma maneira mais legível, né, mais bem trabalhada. E esse texto aqui eu coloquei ele, mas ele não ficou bem indentado. Eu vou selecionar ele aqui e vou indentar ele, tá certo? Vou deixar ele mais organizadinho aqui, porque ele vai ficar dentro dessa minha div, dessa minha última div, tá certo? Vou organizar esse texto bem direitinho. Pronto. Aqui, dentro dessa div, eu tenho esse texto, dentro dessa caixinha onde eu fechei ela aqui embaixo, tá certo? Toda tag ela precisa abrir e fechar. Tem algumas tags que tem algumas características especiais, a gente vai ver daqui a pouco. Mas essas, na maioria, precisam abrir e fechar. Se você não abrir uma tag e fechar ela corretamente, a página vai bugar toda, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi escrever aqui esse texto e a gente já vai salvar o nosso arquivo. Vamos lá? Ctrl S, clico aqui para poder salvar e eu vou salvar aqui em uma pasta minha. Você pode salvar em qualquer pasta no seu computador aí. Eu vou salvar numa pasta que eu já tinha criado aqui, Orkut, para poder trabalhar com esses arquivos. Vou chamar ela de orkut.html e vou salvar. Pronto. Nesse momento aqui, o meu editor de texto já entendeu que essa página é uma página da internet, já começou a pintar aqui as tags que eu escrevi, separando de texto comum, de tags, e aí ele já meio que interpretou. Esse meu editor de texto, ele tem essa inteligência aqui para identificar isso, tá certo? Mais na frente a gente vai aprender um pouquinho sobre ambiente de desenvolvimento, sobre IDEs, e a gente vai ver que elas facilitam muito isso daqui pra gente, né? Ao invés de você precisar codificar tantas palavras, ele já ajuda a gente a deixar mais simples o nosso dia a dia no desenvolvimento, tá ok? Mas por enquanto, para aprendizado inicial, a gente vai utilizar só um editor de texto. Vamos lá, então criei aqui essa página, já salvei, e eu vou lá na pasta onde esse arquivo tá, vou abrir ele agora, Orkut, vou abrir esse arquivo. Percebam que ele abriu o browser e a gente já tem aqui a nossa primeira página HTML, né? Só que sem muita coisa, somente com o texto. Percebam que eu coloquei o texto, mas o texto não ficou bem formatadinho, igual eu tinha colocado lá no arquivo, ou até mesmo como está aqui nessa página, né? Se a gente abrir aqui a página do Orkut, a gente vai perceber o segredo disso. Percebam que o texto dele, né, ele não está dentro de uma única caixa. Tem várias caixas que ele vai separando o texto, né? E aí cada parte do texto ele vai colocando dentro de uma tag. Estou falando caixa aqui para ficar bem lúdico para você, mas a gente está falando na verdade de tags, tá certo? E a partir de agora a gente vai começar a usar essa nomenclatura. Para cada caixinha dessa a gente vai trabalhar a nomenclatura de tags, tá certo? Então vamos lá. Ele criou aqui essa tag, né? A tag main, que é a última que a gente usou, uma div. E aí cada tag dessa tem um nome de P. P é uma espécie de parágrafo aqui. Então o HTML já tem essa tag criada, que é para já dar algum estilo de formatação ali para o texto, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Assim como ele fez aqui, separou cada parágrafo, a gente também vai fazer da mesma forma lá. A gente tem aqui já esses espaços pré-definidos e a gente vai colocar aqui, né, o P de cada um, abrindo e fechando, para dizer que isso daqui é uma caixinha, uma tag de parágrafo, certo? Vou copiar aqui, vamos fazendo para a gente ir já deixando o nosso texto mais organizado, tá ok? Vou só fechar aqui todas as tags que eu abri para não deixar nenhuma aberta. Se a gente fizer isso, vai dar problema, vai acabar mudando toda a estrutura da página. Opa, esqueci de fechar uma aqui. Prontinho. Então, vamos lá. Se eu atualizar aqui minha página, o meu texto já vai aparecer bem mais
organizado e bem mais formatado, né? Então vamos lá. Orkut.com, escrevemos aqui, entendemos o que é tag, né? Já utilizamos div, já criamos o body, o head, temos uma estrutura de uma página HTML, criamos juntos isso, né? E já utilizamos aqui uma tag inicial, que é uma que já tem o primeiro estilo de formatação que a gente está aprendendo, que é o P. Então, quando a gente coloca o P, ele já vem com esse estilozinho de formatação de parágrafo, já separa direitinho, fica tudo lindo, né? E aí vamos agora fazer essa div de cima, né? Essa div de cima é uma div que ela tem mais uma barra de navegação, né? Ela tem 3 palavras aqui e cada uma delas é para distinguir, né, digamos assim, qual linguagem é. Então, se eu clicar aqui ele vai botar em inglês, se eu clicar aqui ele me mostra em português. Em português ele me mostra, se eu clicar aqui ele me mostra em inglês, tá certo? Isso daqui a gente vai aprender nas próximas aulas sobre isso daqui. Nesse momento a gente vai precisar aprender somente de estruturas de HTML e de CSS, tá certo? Então, para isso, a gente vai simplesmente só criar essa div aqui com essas palavras. Depois a gente trabalha melhor com as tags delas, tá certo? Então, vamos lá. O que tem na segunda div é um espaço que tem a palavra languages, 2 pontos, aí você tem lá English e você tem português. Português. Ok? Português. Prontinho. Então a gente tem essas 2 palavras aqui, certo? E a gente vai fazer da mesma forma, da forma que ele fez aqui. Percebam, né, que se a gente inspecionar essa página que a gente está criando aqui, ele já mostra pra gente uma estrutura mais ou menos parecida com a que está lá no Orkut, né? A gente já tem uma última div aqui, tem uma div do meio que tem essas informações de language e tem essa tag em cima que ainda não tem nada. Que agora a gente vai ter um aprendizado muito legal já para HTML, que é o uso de imagens, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que a gente tem um espelho aqui dessa página e a gente já tem muitos dados aqui para a gente poder reutilizar. Um deles é a própria imagem que ele está usando aqui. Se a gente for abrir aqui esse header, a gente vai perceber que ele tem uma tag IMG aqui. Essa tag a gente usa quando a gente quer utilizar imagens nas nossas páginas, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai salvar essa imagem no nosso computador, você vai clicar com o botão direito, salvar a imagem como, eu vou salvar na pasta de downloads aqui, né? E aí ele vai salvar o Orkut Logo na minha página de downloads, daqui a pouco a gente vai utilizar ele. Antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai codificar essa mesma coisa que ele fez aqui na nossa página, tá certo? Então vamos lá. O que ele fez basicamente ali, né? Dentro da primeira div dele, ele criou uma tag IMG, que a sintaxe dela, a forma de escrever ela, vocês vão ouvir muito essa palavra sintaxe. Sintaxe geralmente é sobre como é escrito a linguagem, ou como essa linguagem trabalha ali com as palavras e os conceitos dela, tá certo? Então vamos lá, IMG, eu vou utilizar o SRC, que é uma abreviação para source em inglês, né? Então eu vou criar esse IMG dessa forma. E a IMG, ela é a primeira tag que a gente vai aprender, que ela não necessita essa estrutura de abrir e fechar uma tag. Ela por si só já tem a capacidade de fechar automaticamente. Só que para isso, no final dela, a gente precisa colocar uma barra invertida. Assim como a gente coloca uma barra invertida na segunda tag que fecha uma caixinha, né, ali de estilo, a gente vai também fazer a mesma coisa com o IMG, só que sem criar uma tag extra. Dentro da própria tag principal, a gente no final coloca essa barra. E aí com isso ele entende que eu criei uma tag IMG ali. Se eu salvar esse código aqui, depois vir na nossa página, né, atualizar essa página, a gente vai ver que nesse momento ele criou a tag IMG, mas ele não tem nada dentro porque a gente não apontou para nenhuma imagem, nem nada. Então vamos agora utilizar essa imagem que a gente acabou de baixar na internet. Vou pegar aqui na pasta, tá? Vou abrir aqui uma nova aba. Dentro da pasta Downloads, eu baixei o Orkut.logo e eu vou colocar aqui dentro da minha pasta que eu coloquei o Orkut.html. Vamos lá? Então vamos trabalhar com esse arquivo. Percebam que esse arquivo Orkut-logo.png ele está dentro da mesma pasta que está no arquivo HTML. Então com isso, quando eu no source coloco somente Orkut-logo.png, deixa eu só ver se eu coloquei invertido, é Orkut-logo.png, tá certo o nome do arquivo. Orkut-logo.png ele já entende que esse arquivo vai estar na mesma pasta que está esse arquivo.html que eu estou usando. Então nesse momento ele já vai criar para mim
né, esse link com esse arquivo logo aqui. Eu vou salvar e a gente vai ver agora se essa imagem vai aparecer ou não na nossa página, né? Vamos atualizar aqui, prontinho, e aí apareceu a logo Orkut aqui, tá certo? Nesse momento a gente já aprendeu aqui, né, sobre tags, sobre como funciona algumas coisas de tags, né, o que são tags, o que é o HTML, vocês já estão entendendo de fato que ele serve para a estrutura da página, que ele está estruturando ali cada informação que vai ter dentro da página, né? Então esse conceito já está ficando claro na nossa cabeça. Só que percebam que mesmo eu tendo feito um espelho, digamos assim, dessa página, ela ainda não tem as características que essa página tem. Por quê? Alguns recursos de HTML já têm estilos prontos, mas esses estilos por si só não trazem as características que a gente quer trazer para uma página. Então essa página aqui, Orkut, ela tem características que são próprias dela. Uma cor de fundo diferente, um espaçamento diferente entre as informações. Então quem vai nos ajudar a melhorar isso e a fazer com que essa estrutura HTML fique mais bonita, com estilos do jeito que a gente quer, é o CSS. O CSS é a tecnologia que a gente vai utilizar para estilizar a página. E essa é basicamente a função dele. É nos ajudar a trazer estilos, né, recursos novos ali de visual para a página. Tá certo? Então, nesse Orkut.html a gente tem muita coisa para fazer aqui para melhorar isso. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui já de melhoria e já para ter o primeiro aprendizado com relação ao CSS é que o fundo dessa página Orkut, né, ela tem uma cor diferente. Só que como é que a gente faz para utilizar essa cor aqui? Eu não sei qual é essa cor, como eu faço para identificar ela. Então vamos fazer o seguinte, já cliquei aqui com o botão direito inspecionar, já está aberta a ferramenta de desenvolvedor aqui do navegador, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui, né, clicar aqui nesse header que a gente está vendo aqui, depois no body, pronto. No body aqui, a gente vai ver que logo abaixo aqui dessa parte de HTMLs e tudo, a gente vai ter o CSS do body. Tá, e o que isso significa, né? Como isso funciona? O CSS, vamos partir aqui para nossa página novamente que a gente está escrevendo, para o nosso código, né? O CSS ele tem um estilo, uma forma de trabalhar com estilo, onde ele precisa identificar onde esse estilo vai ser aplicado. Então, a forma de ele identificar onde esse estilo vai ser aplicado é a base da sintaxe dele, é a base da forma com que ele é escrito. De uma forma bem prática, né? O CSS ele usa geralmente o nome das tags, ou então apelidos que a gente dá para as tags, ou até mesmo nomes que a gente dá para as tags. Como assim? Percebam aqui que nesse arquivo HTML ele tem algumas características. Ao invés de ter utilizado somente uma div, ele utilizou um ID igual a header, depois ele usou um ID igual a navbar, depois ele usou um ID igual a main. Toda tag ela tem propriedades de uso. Então, aqui a gente escreveu tags que são limpas, elas não têm nenhuma propriedade sendo usada. Só que aqui ele já está utilizando algumas. Uma delas, que é padrão do HTML, é o ID. Esse ID é uma abreviação para identificador. Então, nesse caso, estou dizendo o seguinte, olha, o identificador dessa div, o identificador dela, quando eu quiser achar essa div em qualquer tecnologia que eu vou usar, eu vou chamar por esse nome, header. Então, vamos fazer a mesma coisa lá no nosso, só que a gente vai utilizar nomes diferentes, tá? Para a gente não amarrar também a tudo que está lá. Então, vamos usar aqui em português, tá? Essa primeira div que a gente está criando, a gente vai criar um ID dela, um identificador para ela e vai chamar ela de cabeçalho, certo? Então, cabeçalho, primeiro identificador que eu criei. Essa segunda div aqui, né, que tem as linguagens e tudo, eu vou também criar um identificador para ela. Vou chamar ela de menu. Vai ser o nosso menu aqui, o que a gente vai ter de opções da página vai estar basicamente aqui dentro, certo? E nessa outra div aqui eu vou chamar ele de conteúdo. O conteúdo da nossa página, certo? Nomes em português, nomes que você pode dar qualquer um para as páginas que vocês quiserem. Vocês vão perceber que na comunidade as pessoas usam muitas vezes algumas nomenclaturas de ID muito parecidas para menu, para cabeçalho, né, que é basicamente essa que o Orkut está utilizando.
Mas independe, você quem vai escrever seu código e você quem vai dizer de fato o que você quer colocar como nome daquela sua div, tá certo? A partir desse princípio, a gente vai aplicar aqui já alguns estilos, tá certo? Tá, Rafa, como é que eu faço para aplicar estilos na minha página? Existem algumas formas de fazer isso. A primeira delas e mais fácil é se a gente colocar aqui no head, já utilizando o head, né, utilizando ele a primeira vez, a gente tem uma tag chamada style. Nessa tag eu posso utilizar os estilos de CSS que eu quiser, certo? Então, nesse momento a gente já vai entender como funciona a síntese aqui do HTML e como ele trabalha. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu posso utilizar os nomes que eu dei, mas eu também posso utilizar a própria nomenclatura da tag. Então se eu quiser que toda div que exista na página tiver uma característica de formatação ou de estilo, eu só uso esse estilo aqui, ó, ou essa sintaxe aqui. Eu escrevo div, escrevo uma chave abrindo, outra chave fechando, e tudo que tiver dentro aqui dessa área é como se fosse uma tag abrindo e uma tag fechando, só que é na sintaxe do CSS. Então, a primeira coisa que eu digo é qual tag ou qual coisa eu vou querer estilizar na página, nesse caso dizendo que as divs que eu quero estilizar, eu abro e fecho e tudo que de estilo que tiver aqui dentro vai ser aplicado na página, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dizer que a div vai ter uma cor verde, só para a gente visualmente ver isso, tá certo? Então eu vou colocar aqui background color. Essa é uma propriedade já do CSS, tá? E vou colocar green. Existem algumas formas do navegador e do CSS, né, entender as cores. E uma delas é colocando o nome da própria cor em inglês, ele já entende. Outra é com hexadecimal, enfim, existe RGB, existem algumas formas de identificar as cores e que a gente vai ver já uma forma de utilizar hexadecimal, porque a cor que está no Orkut lá, com certeza ela está em hexadecimal, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer agora aqui que toda div ela vai ter uma cor verde. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? Vamos abrir aqui a página do Orkut, clicar em dar um F5 e olha só. Todas as divs da página ficaram com um fundo verde. Percebam que eu usei background, quer dizer fundo. Então o fundo da caixa, o fundo da caixa ele vai ficar verde. Se eu quisesse mudar a cor das letras, eu utilizaria color. Então eu posso colocar aqui color, tá? White, por exemplo. Nesse momento eu estou colocando a cor, como branca dessa página, tá certo? Ou a cor da letra das divs como branca, tá certo? Se eu vir aqui atualizar, você vai ver que as cores vão ficar brancas, as cores das palavras. Só que não é isso que a gente quer fazer, porque a gente quer reproduzir de fato como está aqui cada estilo desse, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai desfazer o que a gente fez com as divs aqui. A gente não vai fazer nada com elas, tá? Gente, essa aula está acabando por aqui. O objetivo é ter aulas entre 20 e 25 minutos. E esse tempo já foi mais do que suficiente para a gente aprender juntos, o que é o HTML e entender um pouco do CSS. Na próxima aula a gente vai aprender na prática, utilizar mais a fundo o CSS e deixar aquela página que a gente está reproduzindo idêntica à original, tá ok? Então aproveita esse momento para praticar, para aprender bastante, e para entender melhor cada conceito que foi trabalhado aqui, tá ok?